Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre autocobrança. Por que que a nossa geração se cobra tanto? Eu, desde pequena, eu sempre tive essa inclinação para o perfeccionismo. Então, tudo que eu me propunha a fazer, eu queria que saísse perfeito. E consequentemente, era como se aquilo nunca tivesse um fim, porque eu nunca estava satisfeita com o resultado. Aos olhos de quem estava de fora, sempre o que eu fazia já estava perfeito, mas para mim ainda faltava alguma coisa, ainda faltava um parafuso ali na engrenagem que ninguém conseguia ver, mas eu conseguia ver e, enfim, eu me cobrava muito por cada detalhe de cada coisa que eu ia fazer. E depois de tantos anos, né, desde criança ali, quando eu ia organizar os meus brinquedos, organizar meus livros, quando eu era adolescente, que eu fazia template de site, tinha o meu blog, meu canal no YouTube, e depois que eu fiquei adulta, na faculdade, no trabalho, eu sempre me vi me cobrando demais para que as coisas saíssem perfeitas. E depois de tantos anos, olhando para trás, eu vi o quanto que eu vivi uma vida rígida, o quanto que eu era tensa, o quanto que eu deixei de desfrutar a vida atrás de uma perfeição que na verdade não existe. Então, principalmente depois que eu entrei na vida adulta, eu me vi sempre alerta, sempre preocupada com as coisas que eu devia fazer, com as coisas que estavam pendentes, com as coisas que eu ainda tinha que começar. E ao mesmo tempo, eu nunca saía do lugar porque eu não conseguia terminar o que eu tinha começado, porque eu estava visando uma perfeição que era impossível de ser alcançada. E é bizarro porque nesses momentos a gente não percebe que essas barreiras somos nós que colocamos, né? E perceber isso foi uma virada de chave muito grande na sua vida. E talvez você aí do outro lado esteja precisando virar essa chave também. Porque pode ser que você esteja sobrecarregado, pode ser que você esteja achando que a sua vida não tem sentido, né? Que você esteja ali só focado demais no trabalho, só focado demais nos estudos ou em outras obrigações do cotidiano. Obrigações essas que parecem não ter fim, quando na verdade esse fim, esse limite, é você que tem que colocar e você não está se permitindo colocar. E mesmo já tendo toda essa consciência, já tendo tido todas essas percepções, eu ainda luto contra um crítico interno que diz que eu tenho que trabalhar demais se eu quiser alcançar um objetivo. E é lógico, a gente precisa se dedicar aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, aos nossos planos de vida, mas existe uma diferença entre você se dedicar e entre você se esforçar, entre você dar o melhor de si naquilo que você quer, naquilo que você acredita, e entre você se de trabalhar. Eu já compartilhei várias vezes aqui no canal a minha história com a faculdade, com a minha carreira anterior, o quanto que essa época da minha vida foi um gatilho para que eu me acelerasse tanto a ponto de me perder de mim mesma. E ainda hoje eu colho as sequelas dessa época em que eu estava no caminho errado, porque eu simplesmente me acostumei a não me permitir fazer nada a não ser trabalhar e estudar. Eu simplesmente desacostumei a aproveitar a vida. Eu não sabia mais o que era ter vida pessoal. Eu só tinha vida profissional e pronto. E essa geração de 2000 pra cá, no qual eu me incluo, nós nos cobramos muito mais do que as gerações anteriores, porque nós lidamos com as expectativas dos nossos pais, dos nossos cuidadores, que eram extremamente apegados ao trabalho e projetaram isso na gente, né? Então, você precisa estudar, você precisa trabalhar e construir a sua vida, e você só tem valor se você correr esse caminho aqui. E nós temos um grande problema que nenhuma outra geração enfrentou antes, que é a questão de ter acesso livre à vida de outras pessoas. Então é muito fácil pra gente olhar pra vida de alguém da nossa idade e ver o quanto de coisas que aquela pessoa tem, que aquela pessoa conquistou, ou o quanto diferente é a vida daquela pessoa em relação à nossa vida, né? Em questão, pode ser financeira, familiar, de estudo, de conquistas, enfim, qualquer ponto que seja, né, qualquer área da vida que seja, é muito fácil a gente olhar para a vida lá fora e querer correr para alcançar aquilo ali. Então a gente acaba se cobrando muito, porque você pensa que tá para trás. Você acha que tá atrasado, porque a pessoa da sua idade já tem tudo e você ainda não tem nada. Ou você já construiu alguma coisa, mas aquela pessoa construiu muito mais e aí você quer correr para alcançar ela, como se ela fosse
uma medida a ser seguida, e não é dessa forma que funciona. Então essa tendência a se cobrar demais, ela é um emaranhado de vários motivos, né? Ela pode vir pelas expectativas externas, ela pode vir da criação que a gente teve, né? Então eu, por exemplo, eu sempre fui muito perfeccionista porque quando eu era criança houve o cultivo de uma crença de incapacidade em mim muito grande. Então eu sempre achava que não estava bom o suficiente. Eu achava que eu não era bom o suficiente e, consequentemente, nada do que eu fazia era bom o suficiente. Então eu ficava ali andando em círculos, procurando mínimos defeitos para que aquilo ali saísse 100% perfeito. Mas o perfeccionismo, ele é um defeito, né? Muitas pessoas acham que é uma qualidade, mas é um defeito. Justamente por isso, porque você não sai do lugar. Você acaba perdendo muito tempo se dedicando a coisas que não fazem diferença alguma, em vez de se dedicar a coisas que fazem diferença. E essa dedicação aos detalhes é unicamente para preencher um vazio que é interno. Então, acho que esse é o primeiro ponto para amenizar esses sintomas de autocobrança, né? É você dar o seu melhor sem ter a expectativa de fazer aquilo perfeito, porque a perfeição, ela não existe, ao menos para nós. Então, qual é a diferença entre dar o seu melhor e fazer tudo perfeito? Dar o seu melhor significa você fazer o que você pode, com as ferramentas que você tem, com as melhores intenções possíveis e colher o resultado daquilo. E se sair perfeito, ótimo. E se não sair perfeito, ótimo também, porque você deu tudo de si. Você fez o melhor que você pôde. E essa questão de sair perfeito ou não diz respeito, novamente, àquela régua. Se somos nós que colocamos essa régua de perfeição, realmente a gente nunca vai alcançar essa perfeição, porque essa régua só vai aumentando. Isso é até uma questão de falta de compaixão com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente tem até compaixão com uma outra pessoa, né? Que tá frustrada por alguma coisa que deu errado. E quando é com a gente, nós não temos essa compaixão. A gente fica realmente se martirizando. E uma frase que tem me ajudado muito nesse processo de me cobrar menos é a frase: feito é melhor do que perfeito. Então tudo que eu vou fazer, eu dou o meu melhor. E mesmo que eu enxergue coisas que possam ser melhoradas, eu sempre me questiono: isso aqui vai fazer diferença? Eu tiro o meu crítico interior da reta, né? Eu realmente penso: isso aqui é útil? Vale a pena eu perder tempo com isso aqui? Se não, tá feito. Não está perfeito, mas tá feito. E é isso. Agora eu vou me dedicar a outra coisa. E um outro ponto também muito importante, que as pessoas geralmente não percebem por estarem envoltas nesse caos da autocobrança e do perfeccionismo, é que quanto mais você se cobra, menos você produz. Porque a gente às vezes tem a sensação de que está sendo produtivo, porque estamos trabalhando demais, mas na realidade a gente está só perdendo tempo novamente com coisas que não são úteis. Uma outra causa também dessa autocobrança, dessa busca pela perfeição, é que desde cedo nós somos ensinados a nos preocuparmos demais com o que as outras pessoas vão pensar. Então, sempre que você se vê num ciclo de autocobrança, de busca pela perfeição, se pergunte: é realmente isso que você quer? Você está se cobrando tanto por você ou pelas outras pessoas? Se for pelas outras pessoas, por que a opinião delas tem tanto peso sobre o que você está fazendo? E se for por você, por que você se cobra tanto? O que você quer provar para si mesmo ou para as outras pessoas? Essas perguntas são importantes porque qualquer coisa que nos tire do nosso centro de equilíbrio remete a alguma disfunção emocional, alguma coisa que a gente precisa curar, alguma emoção que a gente precisa nutrir. Então é muito importante que a gente faça essa autoavaliação mesmo, né? Então por que eu fico correndo de um lado pro outro o tempo todo, com pressa, preocupado com as coisas? Por que você sempre quer ser o melhor em tudo? É por você? É pra provar alguma coisa pra alguém? A autocobrança, ela nunca é sobre você, sobre o seu ser. Ela sempre é sobre alguma coisa que aconteceu com você, ou ainda acontece. E geralmente pessoas que se cobram demais, elas dependem muito da validação dos outros. Então perceba se você não é essa pessoa. Se você não está precisando olhar para o seu interno, em vez de olhar só para o externo e ficar correndo atrás disso. Inclusive, no vídeo passado eu falei sobre isso, sobre essa busca incessante pelo ter, sobre esse foco excessivo no externo, no mundo material.
Eu acho que vai ser um complemento muito bacana para esse vídeo. Eu vou deixar ele aqui linkado na descrição junto com outros materiais complementares ao assunto desse vídeo, tá? A autocobrança, ela também entra muito na questão do controle. Então, quem geralmente se cobra demais também cobra muito dos outros, porque a gente tem muito essa inclinação a querer controlar as coisas, as pessoas, as situações à nossa volta. Só que o controle é uma ilusão. Então, quando a gente tenta controlar tudo à nossa volta, nós ficamos extremamente sobrecarregados, porque a gente acaba pegando a responsabilidade de tudo para nós. E aí entram mais questões nessa autoavaliação, né? Por que você quer controlar tudo? Por que você quer dar conta de tudo? E o que é tudo para você? Eu tô jogando aqui todas essas informações, não só porque são conteúdos que eu estudei, me aprofundei, mas também porque faz parte da minha experiência de vida. Eu tenho muito a inclinação a querer controlar as coisas ao meu redor. E como eu falei no início do vídeo, isso fez com que eu vivesse grande parte da minha vida enclausurada. Isso fez com que a vida perdesse o brilho para mim em certos momentos, porque eu realmente não conseguia ver beleza ao redor. Eu só conseguia ver aquela rigidez de fazer, controlar, ter as coisas do jeito que eu quero e construir coisas pro futuro, nunca pro presente. O presente nunca tá bom. E quando a gente se cobra demais, quando a gente quer ser perfeito, quando a gente quer controlar tudo à nossa volta, é isso que acontece. A vida perde o sentido, a vida perde a leveza. A nossa geração é muito imediatista. As coisas hoje em dia acontecem muito rápido. Tudo que a gente quer, a gente consegue quase que imediatamente, né, com o celular na mão. Então a gente não se esforça mais para comer, é só pegar no aplicativo e vem na nossa porta. A gente não precisa mais ir até uma biblioteca, pegar um livro e procurar uma informação. A gente pode fazer isso no mesmo instante, usando também o celular, todos os meios tecnológicos. Então a nossa vida é muito fácil. A gente está acostumado com as coisas rápidas demais. E quando a gente não consegue suprir de alguma forma essa necessidade de rapidez, né, esse imediatismo mesmo, a gente fica ansioso, porque a gente não sabe lidar com as coisas mais lentas, né? Isso também envolve a autocobrança, porque às vezes você está se dedicando a algo e aquele algo precisa de tempo para crescer e dar frutos, né? Mas por não estarmos acostumados a lidar com esse tempo entre a plantação e a colheita, nós ficamos ansiosos, nós nos sentimos culpados, nós nos cobramos demais, achamos que não somos bons o suficiente porque aquilo ainda não cresceu, não frutificou, quando na verdade não tem nada de errado entre esse tempo entre a plantação e a colheita. O que está errado é a nossa ânsia por ter as coisas rápido demais. As coisas levam tempo para acontecer, principalmente quando se tratam de coisas boas, de coisas grandiosas, né? Como construir uma família, como alcançar o corpo perfeito, como terminar uma faculdade, como juntar dinheiro para um carro, para uma casa, para uma viagem. Tudo isso leva tempo porque são coisas extraordinárias, são coisas que poucas pessoas conseguem alcançar. E é justamente por isso que poucas pessoas conseguem alcançar, porque o que diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa que vive ali na mediocridade é a resiliência, é entender que existe o tempo humano e o tempo divino. E é o tempo divino, que é o tempo de Deus, que está por trás de todas as coisas extraordinárias que aconteceram até hoje no planeta. Então nós precisamos entender isso. O nosso tempo é um tempo psicológico. A gente tenta, novamente, controlar o tempo, mas ele não é controlável. Somente quem tem o controle do tempo é Deus. Nós tentamos medir o tempo através dos calendários, através dos relógios, mas isso é só para que a gente nos guie mais ou menos aqui nessa realidade. Porque a verdade é que nós não temos controle sobre o tempo. Para não dizer que a gente não tem controle sobre nada. A única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos. E olhe lá, né? Porque dependendo do nível de consciência, nem isso. Então, se você quer parar de se cobrar, se você quer ter uma vida mais leve, pare de se comparar. Inclusive, eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre comparação. Vou deixar ele aqui embaixo. Foque no que é seu, esqueça o que é do outro e foque em se desenvolver antes de querer externalizar alguma coisa pro mundo. Porque às vezes você pode estar correndo sem nem saber para onde você tá indo. Às
vezes você tá se cobrando, se martirizando, perdendo a sua vida, se dedicando a algo que é completamente o oposto do seu propósito. Então, não se cobre tanto, não tente controlar as coisas ao seu redor, não busque a perfeição, porque tudo isso pesa a sua vida. A vida, ela é leve. O que deixa ela pesada, o que deixa ela sofrida, são as escolhas que você faz. Então, depois de ter ouvido tudo isso aqui que eu falei pra você, qual escolha você vai fazer hoje? Você vai continuar escolhendo a correria, a autocobrança, atender às expectativas dos outros, alimentar um rancor, uma ferida, um trauma interno que na verdade precisa ser curado? Ou você vai se desenvolver? Ou você vai montar uma agenda condizente com o que você dá conta? Ou você vai largar os pesos que não te pertencem? E assim, pela minha experiência, porque eu também estou trilhando esse caminho contra a autocobrança, contra o controle, a busca pela perfeição, eu vejo que o caminho é nós nos desenvolvermos, trabalharmos a nossa autocompaixão, respeitar os nossos ciclos internos, principalmente se você que estiver aí me assistindo agora for mulher, né? Nós mulheres temos essa oscilação de humor, de energia durante o mês. Então, não adianta a gente se cobrar demais para sermos produtivas se nós não temos o mesmo tanque de energia de um dia para o outro. Isso não existe, a vida não é linear. Então, trabalhe a sua autocompaixão, respeite os seus ciclos internos, foque no que é essencial e, principalmente, esteja presente, esteja atento às coisas que a sua mente diz para você. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido nas situações que a gente começa a agir sem nem questionar por que a gente está fazendo aquilo, por que a gente está nos tratando daquela forma. Então, esteja sempre presente, sempre questione o porquê de você estar agindo daquela forma e o porquê de você estar se cobrando tanto. Eu tenho certeza de que quando você iniciar esse processo de autoavaliação, as respostas vão aparecer e a sua realidade vai mudar. Esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Eu espero muito que ele tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.